A vida não está fácil para José Castelo Branco, que continua a somar polémicas em Nova York. Enquanto o caso com o filho de Betty Grafstein não conhece avanços na justiça, o socialite vê-se impedido de regressar à casa que partilhava com a mulher nos Estados Unidos e o cerco a apertar, encontrando-se com dificuldade em manter o elevado estilo de vida nova-iorquino. Inicialmente, o português encontrava-se a morar no apartamento de um casal de amigos, mas tal deixou de ser possível, o que o levou a procurar guarida num hotel. No entanto, segundo a DMA conseguiu apurar, José Castelo Branco acabou por ser expulso há alguns dias, depois de ter deixado de pagar o espaço. O Tiago Azevedo, amigo dele, ofereceu-se para pagar as despesas, mas ele teve mesmo de sair porque havia muitas queixas também relativamente à forma como o Zé estava a tratar os funcionários do hotel, por isso teve de ir procurar um outro espaço. Mas não vai ser solução, é apenas adiar o inevitável. A vida em Nova York é muito cara, conta a fonte, acrescentando que a situação se complica cada vez mais para o Marchand de Arte, de 62 anos, levantando a questão de até quando este será capaz de se manter pela cidade. Viver em Nova York é dispendioso e ele não está em condições de manter esse estilo de vida. Tem tido sorte porque tem bons amigos, como o Tiago, dispostos a ajudá-lo, mas isto já não é um mês nem dois. A situação está a ficar dramática. Para já, o socialite terá de se manter no ZEUA, uma vez que se encontra a decorrer na justiça o processo em que requer o direito a habitar a casa em que vivia com Betty. Uma última esperança e espécie de salvação para José Castelo Branco que, caso consiga uma vitória em tribunal, pode ver o jogo a mudar. Se o Zé conseguir ter acesso à casa, consegue como que financiar-se em Nova York. O apartamento, é sabido, tem uma renda antiga, muito baixa e essa é a única hipótese para ele se manter à tona lá, explica a fonte. Até porque em Portugal a situação não é melhor. Além de também não ter um sítio para morar, ao longo do último ano contou com a generosidade da amiga Marluce, ex-mulher de Carlos Cruz, em casa de quem ficou a morar temporariamente. Debate-se com os intermináveis problemas com a justiça e a total ausência de oportunidades profissionais. Em Portugal, é muito difícil depois de tudo o que aconteceu ele ter novas oportunidades. Em Nova York não tem um nome tão queimado, mas por outro lado, o nível de vida também é muito caro. Então, as coisas não estão fáceis, refere a fonte. Divórcio iminente. Nos tribunais portugueses continuam a decorrer 2 processos judiciais, ainda que de forma morosa. A queixa por violência doméstica movida por Betty há quase um ano ainda não passou da fase de instrução e também para o processo de divórcio ainda ninguém foi chamado. No entanto, esse tem linhas diferentes, que podem fazer com que se resolva muito mais facilmente do que o primeiro, uma vez que existe um ponto na lei que dita que se ao fim de um ano não houver qualquer convivência ou contacto entre os elementos do casal, o divórcio pode ser declarado, mesmo que não haja consentimento de uma das partes, o que no caso de Betty Castelo Branco acontece em maio. E, na verdade, esta é uma questão central para o filho de Betty, Roger Basile, uma vez que há uma preocupação real em torno de questões legais como esta. Se a mãe morresse neste momento, Castelo Branco teria direito a uma parte da herança, mas o mesmo não acontece se o divórcio tiver sido entretanto decretado. De parte a parte, há muitos jogos de bastidores. A Betty acaba por ser quase uma personagem secundária nesta história, que tem muito a ver com uma coisa inegável, a guerra entre Roger e Castelo Branco, conclui a fonte.